Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz na Palavra. Eu me chamo Letícia e hoje estaremos trazendo mais um esboço de pregação sobre a parábola do juiz iníquo e a viúva, e que esse texto vai nos ensinar a necessidade de nós perseverarmos em oração. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que você possa receber todos os vídeos que estão sendo postados aqui. Então vamos lá. O texto base desse esboço de pregação se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 3 ao 5, que diz assim: Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então, essa parábola é a respeito do juiz iníquo, que ele não temia Deus, não se importava com homem nenhum, que ele teve que ceder diante da perseverança de uma viúva, que ela estava decidida a ter a sua causa resolvida por ele. Então, vamos à introdução. Através da vida desta mulher, que a perseverança é o caminho para que alcançamos o nosso milagre. Nós não podemos desistir, mas sim perseverar, que assim nós vamos alcançar aquilo que nós pedimos a Deus. A primeira lição que esse esboço nos traz, esta viúva era uma mulher decidida. Perceba que no versículo 3 diz assim: Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele continuamente, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Então, é uma mulher que estava decidida a alcançar o seu milagre, independente do que ela ia enfrentar pela frente. Ela decidiu perseverar e nós vemos que ela alcançou. Então, independente dos desafios que surjam durante a sua jornada cristã, durante a sua jornada nas suas petições diante de Deus, não desista. Precisamos ter a perseverança desta mulher. A Bíblia deixa esse exemplo para nós não desistirmos, para nós perseverarmos. Quando nós estamos decididos a alcançar o nosso milagre, nós precisamos ir até o fim. E nós vemos através dessa história, sua perseverança, a sua causa é resolvida. Então, que nós possamos ser decididos, seja decidido diante da sua causa, apresente a sua causa e não desista dela, porque o nosso Deus é poderoso para fazer. E a segunda lição que esse esboço nos traz é que, apesar das dificuldades, é necessário continuar perseverando. Perceba que esta mulher era uma mulher viúva. Ela não tinha um marido para ir junto com ela para pedir acerca da resolução da sua causa. Então perceba que era uma mulher sozinha. A Bíblia vai nos dizer que era um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Então ele não temia a Deus e não respeitava nem homem e muito menos uma mulher. A viúva se encontrava numa situação muito difícil. Se ela fosse somente olhar para as dificuldades, ela não teria perseverado. Mas ela colocou no coração dela, ela determinou em seu coração que ela ia perseverar e que ela ia alcançar a sua vitória. Então, apesar dos desafios que vai surgir na nossa jornada da busca por o nosso milagre, na nossa jornada da fé, da nossa jornada cristã aqui na Terra, nós não devemos desistir. Por mais que surjam desafios que pareçam que não vamos alcançar, porque à vista dos olhos da sociedade, talvez alguém poderia dizer: olha, é uma coitada, ela não vai alcançar a resolução da sua causa porque esse juiz não respeita ninguém. Se nem a Deus ele teme, como que ele vai se atentar para uma viúva? Nem esposo ela tem para defendê-la. Então, apesar de todas as dificuldades que ela enfrentou, a Bíblia não nos diz o tempo em que ela perseverou diante desse juiz, mas ela deixa claro que ela não desistiu e pela perseverança dela, e ela teve a sua causa resolvida. Muitas vezes enfrentamos circunstâncias que parecem que não temos saída, mas persevere, continue perseverando diante de Deus.
porque se ela estava diante de um juiz que não temia Deus, e essa perseverança fez ela alcançar, continue perseverando, apesar das dificuldades humanas, o nosso Deus é poderoso para fazer e realizar qualquer coisa. A terceira lição que esse esboço nos traz é que a perseverança contínua é o caminho do nosso milagre. Aqui a Bíblia nos diz que o juiz, ele reconheceu, no versículo 5 diz: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então, diante da perseverança dela, ele teve que ceder. Diante da perseverança dela, ele teve que resolver aquela causa. A perseverança é o caminho do nosso milagre. Muitas vezes falta pouco tempo para alcançarmos algo e nós simplesmente queremos desistir. Mas aquela mulher, ela já nos ensinou que temos que ser decididos em alcançar o nosso milagre. Nós temos que colocar em nosso coração algo que nós estamos pedindo e perseverar até nós conseguimos. Ela tinha aquela causa para resolver e ela não descansou enquanto não alcançou. Então continue perseverando, que esse é o caminho para que eu e você possamos alcançar o milagre das mãos de Deus. A quarta lição que esse esboço traz para nós é que Deus é um Pai de amor que responde às nossas orações. Em Lucas 18:7 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, nós vemos que aquele juiz iníquo, ele teve que ceder à perseverança daquela mulher. E aqui eu vejo que o nosso Deus, ele é um Deus que nos ama. Nós somos escolhidos dele. Se aquele juiz ele fez justiça por aquela viúva diante da perseverança dela, imagine o nosso Deus. Tem muitas coisas que vai acontecer em nossas vidas que vai ser no tempo de Deus. Por mais que nós desejamos naquele momento, o Senhor, ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Em Eclesiastes 3 fala, no versículo 1, que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. A nossa parte é continuar orando e perseverando diante de Deus, porque o nosso Deus, ele fará justiça. O nosso Deus, ele nos responderá, porque o nosso Senhor, ele nos ama. E a Bíblia nos diz, no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que diz que eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o nosso Deus, ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele quer atender o desejo dos nossos corações. Se estiver alinhado com a vontade dele, a Bíblia nos diz em Jeremias, para vos dar o fim que esperais. Então, descanse o teu coração. O nosso Deus é um Pai de amor, mas ainda que pareça que esteja demorando, ele sabe o tempo perfeito para realizar os propósitos dos nossos corações. Então, continue fazendo a sua parte, que é perseverar e orar diante de Deus. E o que nós podemos aprender é que nós devemos perseverar. Perceba que no final da parábola, ele diz: quando, porém, o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Quando Jesus trazer a resposta das nossas petições, ele ainda achará fé? Nós não podemos desistir no tempo de espera. Precisamos continuar perseverando. Muitas vezes estamos orando há muito tempo por alguma petição. E tem hora que pensamos assim, já não tem mais jeito. Deus não vai me responder. É naquele momento, talvez, que o Senhor quer te responder. Mas quando isso acontecer, ele ainda achará fé em seu coração? Então não desista. Continue perseverando em oração. Que o nosso Deus, o nosso Pai, ele te ama. Ele ouve as suas orações e ele responde. Se aquele juiz iníquo, que ele não temia Deus, não respeitava homem algum, ele cedeu à perseverança daquela viúva, imagina o nosso Deus, que nos ama, que tem pensamentos de paz sobre nós. Ele, no tempo certo, ele vai cumprir o propósito que ele determinou para as nossas vidas. Ele vai atender, ele vai realizar o desejo do meu e do teu coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Se você tem alguma dúvida, se você quer sugerir algum esboço de pregação, escreva aí nos comentários. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.